Boa tarde, amado ouvinte. Estamos aqui para levar mais uma mensagem de Deus ao seu coração. Estamos lá com saudade de vocês, que essa mensagem que vamos trazer nesta tarde será a vinda do Espírito Santo para os nossos corações. Primeiro o pregador aprende, depois ele recebe a mensagem do céu, né? Na parte do Espírito Santo, e depois nós transmitimos aos nossos ouvintes. A mensagem é de Deus aos nossos corações. E vamos ao texto de hoje, que está em Filipenses, capítulo 4, de 10 a 15. Gratidão de Paulo para com os filipenses. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, a qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem associando-te à minha tribulação. E sabeis, vós também, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente a vós. Oremos. Senhor, Deus, fala conosco, nossos corações nesta oportunidade. Nós vamos trazer a tua mensagem diretamente do teu coração para os nossos ouvintes. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos, nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Então, amado ouvinte, nós estamos aqui, na carta de Paulo aos Filipenses. Então, esta carta foi escrita estando Paulo na prisão, onde que ele estava agradecendo a Deus pela cooperação, pela bondade dos crentes de Filipos. Então, ele aqui diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais renovaste a meu favor, a vosso cuidado, a qual também vós tinhais antes, mas faltava oportunidade. Nós vemos aqui a alegria de Paulo, mesmo estando preso, mesmo estando no tronco, ele escrevia essas cartas. Toda a carta de Filipenses foi escrito na cadeia, ele estava preso. Dizem os pregadores que ele estava com as mãos amarradas, com a algema nos braços e amarrado no tronco, e ele pedia para os visitantes dos irmãos que iam visitar ele lá na cadeia, ele falava o texto e os irmãos escreviam no papel. Então nós vemos aqui, ele diz em outro lugar: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Paulo não perdeu, no meio de tantos presos, com tanto ódio, com tanta raiva que eles tinham dos policiais, aquele semblante triste e raivoso dos colegas, mas ele mantinha a alegria. Ele não perdeu o equilíbrio por estar dentro de uma prisão. Ele diz: o Evangelho, eu estou preso, mas o Evangelho não está preso. E ele ele diz aqui no versículo 11: digo não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Nós vemos que ele teve em outras, ali nós vamos entrar um pouco na carta aos Coríntios, onde ele conta a sua situação, o que ele passou servindo a Deus. E ele, quando ele era humilhado, ele era preso, era surrado, foi roubado, passou fome, sofreu naufrágio. Mais adiante nós vamos ver lá onde está narrado em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11. Ele diz: digo isto não por causa da pobreza, mas aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, ele não perdia o equilíbrio, mudando de situação, apanhando e sofrendo, mas ele mantinha o foco em Deus. Eles surravam ele e ele voltava no mesmo lugar, para pregar o Evangelho. Mas ele tinha
uma coisa com ele que ele sempre achava que valia a pena. Ele tinha uma bênção de ver almas salvas, redimidas ao sangue de Jesus Cristo, aceitando, muitas almas ter aceitado a Jesus como seu Salvador, apesar do sofrimento. Mesmo que eu sofra, mas eu não vou perder o foco de pregar o Evangelho. Eu posso fazer isso em nome de Jesus, porque ele disse lá também, no versículo 12, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado de tudo, em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto a ter fartura, como de fome, assim em abundância, como comum de escassez. Então ele aprendeu a viver em todas as circunstâncias. Ele aprendeu, né, a economizar quando tinha fartura e quando tinha escassez. Então ele era uma pessoa equilibrado em todas as situações. Ele não perdia alegria, ele não perdia o foco de estar anunciando aquele que ele veio. O apóstolo Paulo foi posto por Deus, chamado lá na estrada de Damasco para levar a mensagem aos gentios. E ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Ele disse, eu posso, porque ele me fortalece. Eu tenho um companheiro que vai comigo, embora a fúria lá dos inimigos não tirava o equilíbrio dele de pregar o Evangelho. Ele disse, todavia fizeste bem associando a minha tribulação. Eles eram companheiro em oração. Eles eram um companheiro que consolava a Paulo em toda a sua vida missionária. Então ele diz aqui, todavia fizeste bem. Vocês foram bondosos para comigo. E diz, sabeis vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti, nenhuma igreja associou no tocante a dar a receber, senão unicamente a vós outros. Então só aquela igreja, só Filipenses, só os crentes de Filipos é que colaborou com ele nessa vida triste e pesada, né, dificultosa que ele vivia. Então, como eu falei, vamos ver um pouco a vida dele, da crise que ele passou, né? A pior crise por pregar o Evangelho, ser humilhado e ser surrado. Então vamos ler lá em 2 Coríntios 11, 24 a 31, que diz o seguinte. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na forragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente é a preocupação de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não se inflame. Se tenho que degloriar-me, gloriar-me, diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Então Paulo falava do sofrimento. Então aqui diz ali no versículo 24, que diz 5 quarentenas menos um. Então ele levou da autoridade que era contra a pregação do Evangelho, ele foi 5 quarentenas, ele levou 195 chibatadas, que era 5 vezes 39. Ele levou dos soldados, surravam ele, mas só que em cada vez que ele ia lá em Filipos, ele tinha a sua vantagem. Muitas vezes os amigos aconselhavam ele a desistir. Não, eu vou
prosseguir, porque eu estou colhendo frutos. Então, cada vez que ele ia, ele colhia frutos de almas salvas, redimidas pelo sangue de Jesus. Ele voltava e tornavam a bater nele, receber as chibatadas das 39. Era uma lei que a autoridade daquele tempo, né? Os inimigos do Evangelho, os soldados batiam nele, a lei era assim, o soldado tinha que bater 39. Se ele passasse uma chibatada ou duas a mais, era o soldado quem levava. Então era uma lei severa. Tinha alguém lá, um chefe deles, contando as chibatadas. Eram 39. Então ele levou 195 chibatadas com aquelas borrachadas, usavam, né, aquela borrachada com arame na ponta, né? Então era muito doído, ficava com as costas sangrando como fosse um marginal, um ladrão, né? Então ele conta que também que ele foi 3 vezes fustigado com vara, batiam com as chibatadas com reio, né? E com varas também, apedrechado, ainda frágil 3 vezes. Uma noite passei, diz outra tradução, que ele passou no abismo, né? Não sei como que, mas ele passou talvez esteja no fundo do navio, na escuridão da noite, né? Por castigo, né? Então os soldados, as autoridades faziam os policiais baterem nele para ver se ele desistia, mas ele tinha, cada vez ele levava a vantagem de levar almas ao Prisco Celestial. Toda vez que ele vinha lá, ele não perdia a viagem, ele sempre ganhava almas para Jesus. Então, ele dizia, o Evangelho está preso. Eu estou preso, mas o Evangelho está solto, né? Então, ele diz ali também, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, esse versículo é muito comentado, muito conhecido entre todos, né? Facilmente você vê ele em carro pregado no papel dos carros, né? Pegado nos carros esse papel dizendo posso todas as coisas, e às vezes tem pregado em casa, né? Posso todas as coisas. E muitos interpretam mal esse texto. Esse texto tem que ser junto com os versículos anteriores. E ele diz, ele pode, em Cristo, ele pode passar por todas as dificuldades, porque tem, né, o Espírito Santo de Deus que consola ele, né, naquelas horas que ele estava, e por isso ele podia fazer, porque ele tinha a presença do Espírito Santo. Diz os pregadores que quando ele se sentia triste, ele perguntava, orava e dizia, eu paro ou continuo? E o Espírito Santo lhe respondia, prossiga, Paulo, porque você está fazendo aquilo que para isso foi que eu te enviei, né? Já lá no caminho de Damasco, Jesus falou para ele que ele ia padecer pelo nome de Jesus. Eu vou mostrar para você quanto você deve padecer pelo meu nome. Então ele pensava, se Jesus sofreu, também eu posso sofrer. Então ele diz, eu posso viver todas essas situações naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece está sempre presente, vivendo comigo, né, em todas as circunstâncias. E ele diz aqui também em Romanos, esse Paulo que ele escreveu 14 cartas
do Novo Testamento, onde ele diz lá também, no capítulo 8:37, que diz assim: em todas estas coisas, porém somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Ele considerava vencedor, mesmo apanhando, mesmo levando as tribulações, as dores, as pancadas que ele levava. Ele dizia: eu sou vencedor, porque ele via o fruto do seu trabalho. Apesar da dificuldade, ele estava colhendo fruto. E ele diz ali no versículo 8:35, diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, uma angústia, uma perseguição, uma fome, uma nudez, em perigo de espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Então é assim a vida do cristão. O diabo não estava contente com a pregação do Evangelho. Por isso ele perseguia a igreja do Senhor. Nós vemos lá em Roma, né? A fúria de Roma, como foi sacrificado lá os irmãos por amor do Evangelho. Mas quanto eles prendiam, eles matavam, eles surravam os cristãos. Mas quanto mais ele surrava, mais castigava os cristãos, mais a igreja crescia. Então, eles decidiram somente prender os cristãos. A fúria de Roma foi muito grande. E hoje nós temos ainda, eu digo que a igreja de hoje em dia, né, ela não é menos perseguida, não é tanto perseguida, porque há o recuo da igreja. Não existe mais aquele amor, aquela disposição em sofrer o amor de Cristo. Nós estamos pregando o Evangelho, levando, Jesus disse, ide pregar o Evangelho, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Para que você não seja condenado, amado ouvinte, que nós estamos nesta tarde aqui levando esta mensagem de salvação ao seu coração. Então, nós vemos a disposição de Paulo, a coragem. Eu sei que vou apanhar, mas eu sei que vou ganhar almas preciosas que estão perecendo sem Cristo, sem Deus, sem salvação. Eu sei que eu vou colher, eu vou apanhar, mas eu vou ganhar frutos lá em Filipenses, lá em Filipos e lá em Roma, né? Onde ele foi mais judiado, foi lá em Roma, né? E ele agradece a cooperação da igreja que orava, que estava junto, que estava ali. Acredita que dá os cristãos encorajando Paulo a dizer: ninguém vai ser separado do amor de Cristo, nem a angústia, nem a fome, nem a perseguição ou a nudez. Cabe a nós pensar até que ponto nós vamos caminhar com Cristo em meio às tribulações. Será que pensando em Jesus, né? O tanto que Jesus sofreu, ele não somente foi sussurrado, mas foi morto pelos nossos pecados. Diz a palavra de Deus: o amor de Cristo nos constrange. Paulo dizia isso, né? O amor de Cristo nos constrange a sofrer por pregar o Evangelho. Nós vemos aí a dificuldade dos cristãos, ainda hoje, pregar o Evangelho, né? Que diz aqui: nem a altura, nem a profundidade, nem outra qualquer criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar, e Paulo dizia em todas essas circunstâncias: eu posso fazer porque eu tenho a companhia do Espírito Santo de Deus. Então, eu posso todas as coisas dentro da lei de Deus, diante da lei de Deus eu posso fazer tudo, porque eu tenho um companheiro. Nada vai me impedir, né? Nós não precisamos pedir licença ao governo do país, ao presidente da República para pregar o Evangelho. Nós não precisamos pedir licença para o prefeito para pregar o Evangelho, nem para o nosso vizinho para pregar o Evangelho, porque Jesus disse: ide que eu garanto. Então, por isso, Paulo dizia: eu posso.
Eu posso fazer esse trabalho porque uma alma, Jesus disse que vale mais que o mundo inteiro. Então, Paulo tinha amor, ele não tinha medo de sofrer as tribulações, porque no final das tribulações ele via o lucro das almas que estavam sendo resgatadas por onde quer que ele andava. Por isso ele escreveu 14 cartas do Novo Testamento, e onde mais da metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo, e Deus o conservava livre da morte, pregando o Evangelho, e tinha a recompensa. Diz aqui: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e cessante dor no coração, porque eu mesmo desejarei ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertencem toda a adoção e também a glória, as alianças, a legislação oculta e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles o descendente de Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Paulo e a incredulidade dos judeus, esta era a dificuldade. Esta era a dificuldade de Paulo pregar o Evangelho, a incredulidade. A incredulidade fazia sofrer, mas tinha aqueles que iam dando a cobertura, como a igreja de Filipos gostava muito de Paulo, ele amava e sentia o sofrimento e levava a Deus o seu sofrimento. Então ele diz aqui o versículo 8:33, diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem o justifica? Né? A nossa justiça é de Deus. Quem nos vai acusar, né? Há um hino que diz no nosso hinário do cantor cristão, né? Castelo Forte, diz assim: o grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra, a palavra de Deus. Então, a massa de Satanás, a intuição de Satanás já está caída, já está falida, né? Quem nos condenará, né? Se estamos em Deus, né? Se Ele é o superior, se Ele que deu Jesus Cristo e nós aceitamos a Jesus Cristo, quem vai nos condenar, né? Quem nos acusará, né? O grande acusador já condenado está, vencido cairá. Um dia Satanás vai sair de cena, e é onde que quando a igreja partir para o céu, né? Satanás será preso, né? E ele Jesus disse: eu tenho a chave da morte e a chave do inferno. Então, Satanás, né? Ele é bonzinho para aqueles que estão do lado dele, mas ele é nervoso para aqueles que pregam o Evangelho, porque está desfazendo o seu reino. Jesus mandou ir por todo mundo para desfazer. Então Paulo era corajoso, ele queria desfazer as obras de Satanás. Então você, amado ouvinte, se você quiser pregar o Evangelho, não é fácil, mas você tem a recompensa, você tem o apoio de Deus, a cobertura do Espírito Santo, que estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é a coragem que Paulo tinha. E o Espírito Santo, né, falava para Paulo: prossiga, que eu estou do seu lado. E você tem essa companhia até hoje, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós vamos ouvir um hino do cantor cristão, para que a letra desse hino diz: para que vivamos contente o tempo todo. É o hino 339 do cantor cristão. Ó, não consinta a tristeza dentro do teu coração. Então nós não temos tristeza, nós temos alegria, porque apesar das dificuldades daqui, nós temos uma morada no céu, onde não há pranto, não há dor, não há morte.
e Jesus foi preparar esse lugar para nós, né? Onde terá somente a paz. Jesus disse, deixa-vos a paz. Não vou lá dar como o mundo dá. O mundo quer construir a paz guerreando. Jesus nos dá a paz quando nós pregamos o Evangelho, quando nós servimos e quando nós obedecemos, aceitamos Jesus. Nós temos uma paz, uma morada garantida no céu, que está preparada desde a fundação do mundo. Que seja assim, amado ouvinte. Vamos ouvir esse hino, então, o Rosiel vai propor para nós ouvirmos esse hino, o hino 339 do cantor cristão, que diz, não consentir. Nós não devemos consentir com a tristeza, não devemos sentir desanimado. Paulo, mesmo sendo com todo o sofrimento, ele sentia alegria, e mesmo preso lá na cadeia, ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Então, Filipenses foi dita como uma carta da alegria, uma carta escrita na cadeia, e alegria em todo o tempo, de ver a presença de Deus e sentir a presença de Deus e o incentivo dos irmãos a prosseguir. Então, essas são as palavras que o Espírito Santo colocou em meu coração para trazer a vocês nesse momento, e também a mim. Essas são as palavras do Espírito Santo. Até outra oportunidade, amado ouvinte, se assim o Senhor permitir. Em nome de Jesus. Amém. Teu fiel